6h32, se não fosse o Bragantino para salvar os paulistas, em que rodada, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia pra você, bom dia, Pedro Campos, bom dia pra todo mundo. Eu não me lembro a última vez que o trio de ferro perdeu, né? Corinthians, Palmeiras e São Paulo perderam na rodada. Ontem isso aconteceu. O Corinthians foi derrotado em Caxias do Sul para o Juventude, 2-0 para o time gaúcho, jogando em casa. Quem também perdeu foi o Palmeiras, jogando em Barueri, foi derrotado pelo Internacional por 1-0. E o São Paulo perdeu do Flamengo por 2-1 no Maracanã. E o torcedor de São Paulo quer saber sobre o Thiago Carpini. Até agora, nenhuma decisão da diretoria São Paulina. A informação de bastidor que a gente tem é que o Carpini não vai continuar, mas ele ainda não foi comunicado ali do seu desligamento na equipe do São Paulo. Então, Palmeiras, Corinthians e São Paulo perderam nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, representando o estado de São Paulo, o Bragantino venceu em casa a equipe do Vasco da Gama por 2-1 e o Braga ali chegando a 4 pontos na competição. Aliás, uma nota triste nesse jogo entre Bragantino e Vasco da Gama é que o técnico argentino do Vasco, Ramon Dias, fez um comentário machista dizendo assim, olha, complicado que no VAR tenha que decidir uma mulher. O Vasco da Gama depois publicou uma nota pedindo desculpas pela frase machista do Ramon Dias, dizendo que vai conversar com os profissionais ali para entender o que aconteceu de fato. Bom, outros jogos da rodada ontem, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0, Fortaleza e Cruzeiro ficaram no empate, 1-1, Atlético Mineiro e Criciúma também empataram 1-1, jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. E hoje, às 9h30, Botafogo e Atlético Goianiense encerrando a segunda rodada do Brasileirão, que tem na liderança dois times, os únicos 100% de aproveitamento até agora, o Flamengo e Internacional. Flamengo e Inter venceram as duas partidas que disputaram até agora no Campeonato Brasileiro. Sorteio da Copa do Brasil. Ontem foi realizado o sorteio da Copa do Brasil, então vamos para todos os confrontos aqui. O Operário de Ponta Grossa enfrenta o Grêmio, primeiro jogo lá no Paraná. Bahia e Criciúma, Sampaio, Correia e Fluminense, o Souza da Paraíba joga contra o Bragantino, Goiás e Cuiabá, o Botafogo encara o Vitória, Fortaleza e Vasco da Gama, Flamengo e Amazonas, Águia de Marabá contra o São Paulo, o Palmeiras pega o Botafogo de Ribeirão, Ipiranga e Atlético Paranaense, Internacional e Juventude. Aí temos um duelo regional ali, um chamado Caju, clássico ali no Rio Grande do Sul, entre Internacional e Juventude. CRB e Ceará, América contra o Corinthians, joga lá no jogo contra o time do América de Natal. Brusque e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro e Sport são os confrontos dessa próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que os jogos de ida devem acontecer no dia 1º de maio ali e os jogos da volta no dia 22 de maio, nessa terceira fase da Copa do Brasil. É a fase que entram os times da Libertadores da América, enfim. E na Liga dos Campeões? Ontem, na Liga dos Campeões, deu o óbvio. O Real Madrid classificou para a semifinal da competição. Mas não foi fácil também, hein? Então, eu acompanhei o jogo inteiro e é aquela história do Guardiola sempre a mesma coisa, né? Quer dizer, é um baita treinador, mas esse campeonato de posse de bola não classifica ninguém. Não adianta você ter ali o controle do jogo, 70% de posse, você controlar as ações e tal. No final das contas, o que vale no futebol é você balançar o barbante, fazer o gol. E o Manchester City foi infeliz ali, não conseguiu. Aliás, o Real Madrid saiu na frente com o gol do Rodrigo, né, o brasileiro Rodrigo. Depois o City empatou no segundo tempo, tudo igual. O jogo foi para prorrogação, na prorrogação tudo igual mais uma vez. E nos pênaltis o Real Madrid eliminou o Manchester City. No campeonato de posse de bola, até o Guardiola falou, aí qualquer outro esporte nós classificaríamos para a próxima fase porque fomos melhor. Mas não adianta, futebol tem que colocar a bola dentro do barbante. Não pode ser incompetente igual o Manchester City foi ontem, controlando o jogo, mas não fazendo gols. E aí o Real Madrid, com essa camisa gigante que tem, segurou o jogo, segurou a pressão e nos pênaltis foi e venceu e está classificado para a semifinal. E olha que confronto, hein? Bayern de Munique e Real Madrid, porque o Bayern ontem derrotou o Arsenal
por 1-0 e avançou de fase também na Champions League. Então, semifinais definidas. De um lado, Bayern de Munique e Real Madrid. Do outro lado, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Então, são duas equipes da Alemanha, uma equipe da Espanha e uma equipe da França na próxima fase da Champions League. Nunca duvide do Real Madrid. É isso. Valeu, Felipe. Valeu. Obrigada.